Fala galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Rômulo. Hoje vou continuar falando sobre cinemática e vou trazer o lançamento horizontal, beleza? Acompanha comigo aí. Bem, o lançamento horizontal ele pode ser considerado como o resultado da composição de dois movimentos simultâneos, beleza? O movimento que acontece na vertical, a queda livre, e o movimento na horizontal. Ambos os movimentos já foram abordados em aulas anteriores, certo? Então, para a gente fazer o entendimento deste movimento, vamos construir aqui um esboço. Eu vou definir o nível de referência aqui no solo e vou colocar aqui um desnível com relação ao solo, beleza? E vou pegar uma bolinha e fazer essa bolinha rolar sobre esse meu ponto aqui. Vamos dizer que aqui é uma mesa, tá? Então, estou fazendo rolar de cima de uma mesa uma bolinha. Bem, eu empurro essa bolinha e essa bolinha, por sua vez, vai ter uma velocidade horizontal, que nós vamos chamar de Vx. A bolinha vai rolar ao longo da minha mesa, chegando até a posição onde ela vai cair. Quando ela chega neste ponto, a minha bolinha continua tendo velocidade horizontal, beleza? Essa velocidade horizontal, que eu vou chamar de Vx, não muda, então ela é constante ao longo de todo o movimento. E no momento em que o objeto sai da minha mesa, a velocidade vertical dele é igual a 0, beleza? Bem, esse objeto então vai cair, fazendo a trajetória parabólica. Essa trajetória vai acontecer porque depois que o meu objeto se desprende da minha mesa, vou pegar aqui um ponto na minha trajetória, ele continua tendo uma velocidade horizontal Vx, porém ele começa a adquirir uma velocidade vertical Vy. Essa velocidade vertical Vy diferente de zero. Ele adquire essa velocidade vertical porque sobre ele passa a agir uma aceleração que aponta para baixo. Nós vamos chamar essa aceleração g, que é a aceleração da gravidade. Meu objeto desce ao longo da trajetória até atingir o solo. Quando ele chega aqui no solo, ele vai bater no solo com uma velocidade v, que vai ser a junção da velocidade Vx, que é a horizontal, com a velocidade vertical Vy. Para você obter o valor da velocidade, aqui você vai ter que fazer a soma vetorial da velocidade horizontal com a velocidade vertical e você vai obter o módulo da velocidade com que a minha bolinha bateu no chão. Então aqui está a minha velocidade v. Esta velocidade v, ela vai ser obtida a partir do teorema de Pitágoras. Eu vou fazer v ao quadrado, vai ser vx ao quadrado, mais vy ao quadrado, beleza? Para facilitar o meu estudo, o que nós vamos fazer? Vamos separar o estudo do movimento na horizontal. E aqui na horizontal eu vou usar o x, tá? Para dizer que eu estou trabalhando na horizontal. E vamos trabalhar o movimento na vertical. Como esses movimentos são independentes, eu posso fazer a análise na horizontal e na vertical. E a composição dos dois vai gerar essa trajetória que a minha bolinha fez aqui ao longo do meu esboço. Então, o que acontece na horizontal, pessoal?
Na horizontal, o meu objeto descreve um movimento retilíneo uniforme. Neste movimento, a minha velocidade horizontal é constante. Essa velocidade pode ser definida pela relação deslocamento horizontal ΔX por ΔT, que é a definição da velocidade média. E também temos a função da posição, que vai relacionar o deslocamento horizontal x, que vai depender da posição em que o meu objeto partiu, mais a velocidade horizontal vezes o tempo. Então, essas equações descrevem o movimento na horizontal. E na vertical? Na vertical, nós vamos ter um movimento retilíneo uniformemente variado, tá? Queda livre. Nesse tipo de movimento, a aceleração é constante. E a aceleração que nós vamos utilizar para analisar este movimento é a aceleração da gravidade g. Para o movimento retilíneo uniformemente variado, nós temos aí três equações importantes. A primeira é a função horária da velocidade, onde eu tenho a velocidade final vertical vai ser igual à velocidade inicial vertical, mais a aceleração da gravidade vezes o tempo. Temos também a relação com a altura, né? Tendo em vista que este meu objeto aqui, ele está com uma certa altura com relação ao solo. Então, eu vou ter que h é igual a h0 mais velocidade inicial vertical vezes o tempo mais meio a aceleração da gravidade, tempo ao quadrado. Bem, e para fechar, nós temos a equação de Torricelli, que relaciona a velocidade com a altura. Então, velocidade vertical ao quadrado vai ser igual a velocidade inicial vertical ao quadrado mais 2 vezes a aceleração da gravidade vezes a variação na altura. Beleza? Então, você tem duas equações para trabalhar na horizontal e você tem três equações para trabalhar na vertical. Beleza? Agora, para fechar, vamos resolver aí dois exemplinhos e aplicar isso que a gente acabou de falar. Então, exemplo 1. Uma esfera rola com uma velocidade constante de 10 metros por segundo sobre uma mesa horizontal. Ao abandonar a mesa, ela fica sujeita exclusivamente à ação da gravidade, g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, atingindo o solo num ponto a 5 metros do pé da mesa. Determine o tempo de queda, a altura da mesa em relação ao solo, c o módulo da velocidade da esfera ao chegar ao solo. Então, vamos começar com o A. Pessoal, é sempre importante que você faça um mini esboço para tentar entender o que está acontecendo no fenômeno que você está analisando. Então, aqui eu tenho o solo, aqui eu tenho a minha mesa, a minha esfera, ela vai cair aqui, ela vai sair da minha mesa. Essa minha esfera tem velocidade horizontal Vx constante. E segundo o problema, esta velocidade vale 10 metros por segundo. Aí minha esferinha vai sair aqui e vai chegar ao solo. Quando ela chegar aqui no solo, ela vai ter uma velocidade Vx, que não muda, e vai ter adquirido ao longo da queda uma velocidade vertical Vy. Beleza? Então tá aí o esboço do nosso problema. Mais uma informação que o problema trouxe para a gente.
em relação ao ponto de onde ela despencou da mesa até onde ela atinge o solo, a distância é de 5 metros. Então, fiz o meu esboço agora, fica bem mais prático para a gente desenvolver a resolução da questão. O tempo de queda. Pessoal, o tempo de queda vai ser... você pode analisar tanto na horizontal quanto para a vertical. Por quê? Se você usar a equação da velocidade na horizontal, Vx é igual o tanto que ele anda na horizontal ΔX dividido por t. Nessa expressão você conhece quem é Vx e você sabe qual foi a distância percorrida pelo objeto. Então é só substituir os valores e fazer a continha. Então vamos fazer isso aqui. Velocidade é 10, o tanto que ele andou, 5 metros, ΔT. Daqui então nós vamos tirar que ΔT vai ser igual a 5 dividido por 10. Isso aqui vai dar 1 sobre 2, que é igual a 0,5 segundos. Então, este é o tempo que demora para a minha bolinha sair da mesa e tocar o solo. Agora vamos resolver o B. A altura da mesa em relação ao solo. Bem, agora eu vou ter que analisar o meu problema na vertical. Eu quero saber qual é a altura que a mesa está com relação ao solo. Então, aí nós estamos falando sobre a equação que envolve a altura. Quem é a equação que envolve a altura? H0 vezes velocidade vertical inicial vezes o tempo, mais 1 sobre 2, gravidade, tempo ao quadrado. Eu já sei que nesse momento em que a bola despenca da mesa, a velocidade inicial vertical é 0, beleza? Então, eu posso vir aqui neste termo e já colocar 0, beleza? E mais, eu posso considerar que a altura inicial, que foi da onde o corpo foi solto, tem valor inicial igual a 0, e aqui embaixo a altura h que eu vou determinar. Então, este termo aqui, então, também posso colocar 0. E aí, a minha equação para a altura vai ficar só 1 sobre 2, gravidade, tempo ao quadrado. O tempo, eu já tenho ele aqui, calculado. Então, é só substituir os valores e a gente calcula a altura. Então, h vai ser 1 sobre 2 vezes a gravidade, que é 10, vezes 0,5 elevado ao quadrado. Fazendo a continha, a altura h, então, vai ser igual a 1,25 metros. Para fechar o primeiro exemplo, C. O módulo da velocidade da esfera ao chegar ao solo. Pessoal, para você conseguir calcular o módulo da velocidade da esfera, você vai ter que vir aqui, ó, vou pegar aqui no nosso desenho, e fazer a soma da velocidade horizontal com a velocidade vertical. Então, aqui está o módulo da minha velocidade. Como é que a gente vai determinar o módulo dessa velocidade? Você vai pegar a velocidade ao quadrado, velocidade x ao quadrado, mais a velocidade y ao quadrado, beleza? Então, ali eu estou aplicando uma regra de soma vetorial, que é a regra do paralelogramo, e ela vai ter essa carinha. Substituindo os valores, eu vou ter que v ao quadrado vai ser igual. Vx, o problema me disse que é 10, então é 10 ao quadrado. Mais vy, não sei quanto vale vy, então eu vou ter que calcular quanto é vy, né? Ou seja, a velocidade com que o meu objeto bate no solo. Para fazer essa conta vai ser bem simples. O que vai ser vy? Vai ser velocidade inicial em y mais a gravidade vezes o tempo. Eu já sei que a velocidade inicial vy é 0. Então, eu vou ter que vy
vai ser a gravidade vezes o tempo. Então, substituindo os valores, eu tenho que a gravidade é 10 e o tempo é 0,5. Daqui você tira que a velocidade y, quando a bolinha bate no chão, é de 5 metros por segundo. Então, vamos substituir esse valor aqui. 5 elevado ao quadrado. Continuando a nossa continha, nós vamos ter que v ao quadrado vai ser 10 ao quadrado, que é 100, mais 5 ao quadrado, que é 25. Nós vamos, então, ter que v é a raiz quadrada de 125. Tirando a raiz quadrada de 125, nós vamos ter um valor aproximado de 11,2 metros por segundo. Esse é o módulo da velocidade quando a minha esfera toca o chão. Beleza? Então, assim a gente encerra o exemplo de número 1. Vamos então aí à questão número 2. Após uma enchente, um grupo de pessoas ficou ilhado numa região. Um avião de salvamento, voando horizontalmente a uma altura de 720 metros e mantendo uma velocidade de 50 metros por segundo, aproxima-se do local para que um pacote com medicamentos e alimentos seja lançado para as pessoas isoladas. A que distância, na direção horizontal, o pacote deve ser abandonado para que caia junto às pessoas? Despreze a resistência do ar e adote g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos fazer um esboço aqui, pessoal. Aqui, essa bolinha representa o meu pacote. Ele está a uma altura do solo de 720 metros. Então, a minha altura aqui, 720 metros. Aí, ele está perguntando para a gente, a que distância na direção horizontal o pacote deve ser abandonado. Então, eu preciso saber, com relação a este ponto aqui, qual é essa distância em que eu vou abandonar o meu pacote. Essa distância x. Eu sei que este pacote tem uma velocidade horizontal de 50 metros por segundo. Aí eu vou precisar saber o quê? O tempo que demora para o pacote chegar ao solo. Beleza? Depois que eu determinar o tempo, eu simplesmente pego a equação da posição e vou substituir o valor do tempo para achar este x. Então, para determinar o tempo, o que nós poderemos utilizar aqui? Nós podemos utilizar a equação da altura, beleza? Porque a equação da altura vai relacionar o tempo. h é igual a h0 mais velocidade vertical vezes tempo mais 1 sobre 2 gravidade tempo ao quadrado. Lembrando que quando o meu objeto é solto nessa posição, velocidade inicial vertical dele é igual a 0. E eu posso considerar que a altura inicial aqui é 0 e aqui no solo é 720. Então, esse termo aqui sai da minha equação, esse termo sai da minha equação. E eu vou escrever que h é igual a 1 sobre 2 gravidade tempo ao quadrado. Substituindo os valores, você vai ter 720 igual a 10 sobre 2 vezes tempo ao quadrado. Eu vou simplificar este zero com este zero. Vou passar o 2 multiplicando. E assim eu vou ter que t vai ser igual a 144. O t estava ao quadrado. Eu vou tirar aqui, então, a raiz quadrada. O tempo, então, que o pacote demora para alcançar o solo é 12 segundos. Agora que eu determinei qual é o tempo que demora para o pacote alcançar o solo, eu vou determinar a que distância ele deve ser abandonado para chegar nas pessoas. Vou adotar que x0 aqui é igual a 0 e o ponto onde o pacote chega é x. Aí, aqui nessa expressão, eu tiro este termo e vou ter que o meu alcance x vai ser velocidade horizontal vezes o tempo. Tá? Este tempo aqui é o tempo que eu acabei de calcular, analisando o movimento na vertical.
Substituindo os valores, então, nós vamos ter que x vai ser igual a 50 vezes 12. Portanto, x vai ser igual a 600 metros. E assim a gente fecha o exemplinho 2. Beleza? Então é isso aí por hoje. Até a próxima aula, pessoal. Muito obrigado. Quem puder, se inscreve aí no canal, beleza? Deixa aí um comentário aí de exercício que você gostaria de ver resolvido sobre esse assunto. E até a próxima.